as coisas melhoram. Saiba disso. Problemas vêm, mas a vida é uma montanha-russa. Altos e baixos. Oi, meu nome é Luiz Otávio Ana Bertanha, tenho 20 anos, sou empresário e esse vídeo é o começo, a introdução de um conteúdo que eu quero começar a fazer, disseminando o conhecimento que eu tenho, não que ele seja muito, mas o que eu puder entregar, porque eu acredito que o conhecimento deve ser disseminado. E bom, o porquê disso, acho que é bom as pessoas saberem o porquê, qual é a intenção e tudo mais. Vai estar no título, mas vou reiterar. Eu me encontro numa situação bem complexa, porque ser empresário não é simples, nem um pouco. Hoje eu tenho 2 empresas, uma com um CNPJ mesmo e estruturada e outra ainda sem ser formalizada em si, mas já rodando. E as coisas andam um pouco difíceis a nível pessoal. Então, eu gostaria de compartilhar os desafios que eu já passei, que eu passo, porque isso pode servir de ajuda para você que está vendo. Pode passar por uma situação parecida ou não, e eu vou explaná-las e também as soluções que eu enxergo e situações que eu já passei e já solucionei. Pelo menos talvez todo esse tempo sendo empresário e convivendo com isso desde os meus 16, 17, possam te ajudar em algo. Já falando sobre não vem de uma família de empresários, construí do zero, ninguém me auxiliou monetariamente ou algo do tipo, foi tudo mérito próprio. Então, acho que é importante explicar isso, porque se alguém vê um moleque qualquer de 20 anos, fala que é empresário, fala, é do pai, é a mãe, é o tio, entende? Acho que é uma mentalidade que a gente tinha que mudar. Mas enfim, primeiro, quando você encontra o fundo do poço, tem mais para baixo. Então saiba que se você enfrentar um problema, ele pode ficar muito pior e vai. Então se prepare para isso. Antes de tudo, psicologicamente quanto tecnicamente, porque você ser empresário, ser dono ou founder ou qualquer palavra que você queira usar, não é simples. E não é matar um leão por dia, é matar uma manada inteira por dia. É muito mais que isso. Saiba que você vai enfrentar muitos problemas nessa jornada, muitos gigantescos, multas, pessoas, situações estratégicas, muitos ou vai ou racha. E se você não for, nem comece por aí. Se você não estiver disposto a correr risco, a abdicar de muitas coisas, de tempo, etc., não entre para isso, vira CLT, que é bem melhor. Mas, se você não liga de comer durante 4 anos pão com ovo e ficar fudido, você será merecedor de uma vida inteira de sucesso. Isso eu tenho certeza. Não que eu tenha alcançado isso ainda, eu ainda estou no tempo de me fuder, mas eu sei que isso é só um pedaço da jornada. E é importante você manter essa esperança, senão, mais o que você terá para te ajudar? Nada. Porque ninguém está nem aí. Seus problemas, ou para te ajudar com as soluções deles. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem conta para pagar, e você pouco importa para as outras pessoas. Você só importa para si mesmo. Então, olhe para você, veja as soluções que você pode moldar a partir disso e os sacrifícios que você tem que fazer para com. E não chore, não seja vitimista. A vida é difícil, ninguém falou que ia ser fácil, e é isso. Não adianta ficar se lamentando, ficar 12 horas por dia na cama, os problemas vão continuar lá, independente do que você faça.
Você vendo eles, ignorando-os ou não, eles continuarão lá. Só depende de você fazer algo para mudar. E se você não fizer, não se lamente, porque a vida não deu certo, etc, que eu tô fudido, não se lamente. Se você sabe que você está com um problema e você não faz nada para mudá-lo, se contente com o que você tem. Faça um favor para as pessoas. Faça, por favor. Não fique se lamentando se você não fez nada. Isso é problema seu. Você tomou uma decisão, você é adulto e é isso. Eu acredito, que quem está vendo seja adulto. Eu espero, pelo menos. Se você for mais jovem e já seja empresário, etc., primeiro, parabéns. Mas saiba que existe uma vida inteira fora da casa dos pais. E ela é muito difícil. Experiência própria. E qualquer pessoa também já experienciou isso. Pessoas adultas, claro. Então, ponto 1 é você identificar o problema que você está passando, no quesito empresarial ou até da vida mesmo. Mas eu vou seguir nessa linha empresarial porque é o que eu tenho mais contexto para dizer. Primeiro, identificar aquilo e ver se é um problema mesmo, se de repente é só uma situação e não é um problema, enfim, que você tem que solucionar. Então, primeiro, identificá-lo. Por exemplo, eu recebi uma multa da Comissão de Valores Imobiliários. Isso é um problema porque ela trava as contas da minha empresa e a partir disso eu não consigo transacionar nenhum valor. Então é um problema, identifiquei. Qual estado, no sentido de ser, não estado de país, etc., esse problema está? Ele está avançado, a coisa surgiu do nada, ou eu identifiquei ele agora? Porque isso vai ditar o grau de importância que ele vai ter para você solucionar ele e o grau de impacto dele. Então, nesse mesmo exemplo, a multa da CVM, é uma coisa que ocorreu um erro lá atrás, partiu para uma execução e travou as contas, e a partir disso que eu não consigo movimentar, a empresa para. Então é um problema gravíssimo e eu tenho que resolver para ontem, com urgência. Então, esqueça tudo que você tem que fazer e foque em solucionar isso. Beleza, defini isso. Quando você identifica o problema, você já matou 50% da solução dele, que é identificar. Porque muitas pessoas não sabem como resolver um problema, sendo que elas nem sabem que elas têm ou não identificam ele corretamente, ou classificam ele corretamente. Então, só de você fazer isso, você já solucionou ele pela metade, porque você sabe o que você tem que resolver. Tendo isso, eu sou uma pessoa que gosta de cortar caminhos, porque eu não gosto de perder meu tempo. Então, sempre procure alguém que possa cortar seu caminho, que possa te informar, enfim. Não perca seu tempo pesquisando, não perca seu tempo virando noite, escrevendo, estudando sobre aquilo ali, não. Se você tiver contatos, vá neles, porque é uma mensagem, uma ligação, você pode cortar 12 horas de estudo que você ia ter que fazer ali para saber solucionar aquilo. Então corte caminho através de pessoas, contatos, aquelas pessoas que sabem sobre aquilo. Por exemplo, falar com um advogado. Eu não vou ficar pesquisando lei, falar com um contador e não sei o que. O que eu faço agora com isso, aquilo, outro? Quer dizer, pesquisando sobre isso, né? Eu já falo com o advogado, com o contador, a situação é essa. O que eu faço? Faz isso. Pronto. Cortei um tempo gigantesco que eu tinha para solucionar isso. Então, use as pessoas a seu favor, use seus contatos. E se você não tem contatos, crie. É a primeira coisa que você tem que ter. Networking. Seja qualquer coisa, tenha contatos. Nem que seja sua mãe e seu pai, já é alguma coisa. Tenha contatos. Porque isso tudo vira uma bola de neve. Então, é uma coisa que você leva para o resto da vida, e quanto antes você começar, mais fáceis as coisas serão. E oportunidades surgirão a partir de pessoas. Identificou isso? Sabe qual que é a call? Conseguiu alguém de repente para te auxiliar, ou então um guia para solucionar esse problema?
Monte um plano de ação se for algo muito complexo, ou seja, planeje. Você tem que ter planejamento, senão você não sabe para onde você está indo. Então, primeiro de tudo, eu quero empurrar uma pedra. Tá, como que vai ser essa pedra? Onde eu irei empurrar? Para onde? De que horas até que horas? Sozinho ou com alguém? Crie um planejamento antes de começar. Porque senão, se você começar sem planejamento, você não sabe para onde você está indo. E se você está evoluindo ou não. Então, crie um planejamento, um plano de ação, um planejamento estratégico, que seja, para solucionar isso. Escreva ou crie um documento, checklist, enfim. Saiba para onde você está indo, para você saber se você está evoluindo ou não. Tem que ter uma linha de base. Sem isso, não tem como você chegar em um objetivo, sem planejar. Após isso, execute. Não tem para onde fugir, execute. Então, por exemplo, no exemplo da multa, falei com o advogado, falei com o contador, tá, a multa é assim, tem que falar na AGU, falar com a União, com a Receita Federal, tem que mandar arquivo tal, esperar respostas deles, o prazo é de 19 dias, a partir de 19 dias você tem as opções de parcelamento dessa multa, parcelou a multa, libera a conta, ou então paga integralmente. Não tem como pagar integralmente, parcela. Então, planejei, sei os steps, falei com os contatos que eu precisava. Nesse caso agora eu estou aguardando dar os 19 dias, mas quando acabar e eu receber as opções, eu defino, libero o problema. Aí eu vou ter outro problema que é pagar o parcelamento? Sim, mas o problema primordial eu resolvi. Isso é o que importa. Então veja as opções que você tem e escolha a melhor que é para o seu caminho. Mesmo que isso gere outro problema, mas um problema muito menor. Nesse meu exemplo, eu tenho um problema muito menor que é pagar a parcela do que o problema de ter as contas bloqueadas. Porque a partir do momento que eu desbloqueio a conta, eu tenho opção e pretexto para ganhar dinheiro ou gerar caixa para pagar aquela parcela. Então é um problema muito menor que a solução desse problema maior gerou. E tá ok. Então execute, faça o que tem que ser feito, trabalhe de forma inteligente, não corra do trabalho, não procrastine, porque ninguém vai te esperar, todo mundo está cagando pro seu problema, se você solucionou ele ou não. Execute e solucione, ou entregue uma solução para quem você precisa reportar ou não. Simples. Executou, fez a sua parte, solucionou o problema, beleza. Fechado. Perfeito, parte para o próximo. Se você responde a alguém maior que você, ou por exemplo, neste exemplo da multa, não sou eu diretamente que vai pagar, é outra pessoa que está acima de mim, faça o que você tem que fazer, arrume a solução, entregue tudo pronto e lave as suas mãos. Lave. Porque você já fez tudo que você podia e estava a seu alcance. Entende? E é isso. Você entregou aquilo que você podia. Agora, de repente, nesse exemplo da multa, pagar a multa, eu não consigo, é impossível. O BO também é seu, resolva e me ajude. Acabou. Porque se chegar na frente e falar, e aquele problema lá, o que você arrumou? Não solucionou, não sei o que, você fala, não, eu solucionei, eu encontrei a solução, eu entreguei na sua mão e você teve a opção de não resolver. Não tem contra-argumento, não existe argumento contra isso. Então, tem essa coisa em mente. E é isso. Esse é o primeiro vídeo falando sobre problemas e como solucioná-los, como eu soluciono. Eu vou trazer mais, falando sobre muitas outras coisas, compartilhando meu conhecimento, mesmo que seja raso, mas eu sei muito das dores que o empresário passa, das dificuldades que são esse caminho e conhecimentos que eu tive que aprender batendo cabeça. E eu acho que a coisa mais nobre que a gente, quanto humanos, é cortar caminho para as pessoas. Ou seja, em vez de deixar alguém batendo a cabeça 6 meses,
eu entregar uma solução e uma visão daquilo que eu já passei para que a pessoa economize 6 meses na caminhada dela. E isso que é o importante, é você passar conhecimento através da oralidade, ou que seja num livro ou num vídeo. E eu acho que isso é a coisa mais nobre que existe entre nós seres humanos, ajudar o próximo com informação. É isso. Se você gostou, compartilha, dá like, enfim, faz o que você quiser, ou dá dislike, ou ignora. Eu sei que para alguém isso vai ser útil. E as coisas melhoram, saiba disso. Problemas vêm, mas a vida é uma montanha russa, altos e baixos. Mesmo que você esteja no baixo, daqui 2 meses, 3, 1 ano, 2, pode ser que venha um alto. Então não perca a fé nem a esperança em você e na sua capacidade. Todo mundo é capaz, todos, basta você querer.